Em nosso vídeo anterior, conversamos sobre skimming, scanning, selectivity e intensive reading. Continuando nossa videoaula sobre estratégias de leitura, vamos agora diferenciar estratégias e habilidades. Muito bem, nas duas primeiras unidades da nossa disciplina, nós conversamos sobre habilidades de leitura. Agora começamos a falar de estratégias. Vamos fazer uma diferenciação para que fique mais claro para você esses dois conceitos com os quais trabalhamos. Nas unidades 1 e 2 da nossa disciplina, nós vimos estas habilidades aqui. Identificar o gênero textual e a finalidade comunicativa do texto. Fazer a leitura de informações não verbais, relacionando essas informações com a parte escrita do texto. Fazer previsões à medida que lemos. Inferir o significado de palavras e expressões desconhecidas a partir do contexto. Realizar a leitura de números, símbolos, destaques. Fazer a leitura de palavras transparentes, os cognatos. Aquelas palavras da língua inglesa que são muito parecidas com palavras da língua portuguesa e que têm o mesmo significado nos dois idiomas. Obter uma visão prévia da organização do conteúdo do texto, que é quando, por exemplo, você trabalha com um texto mais extenso, você dá uma olhada na organização do conteúdo, né? E você tem uma ideia do que vai ser tratado naquele texto e quais são os principais tópicos que vão ser discutidos aí. Os seus conhecimentos prévios do tema em estudo e conhecimentos prévios de língua inglesa. Você vai se apoiar nesses conhecimentos para conseguir atribuir significado ao texto. E ainda nós não vimos, mas veremos mais para frente, o uso de palavras-chave. Principalmente quando você procura uma informação específica no texto, são palavras e expressões que remetem àquela informação. Então, aqui temos um conjunto de habilidades. Agora, desse lado, temos as 4 estratégias que já conversamos sobre elas. Skimming, Intensive Reading e Scanning. Eu quero demonstrar para você como, quando você executa cada uma dessas estratégias, você aciona diversas dessas habilidades. Então, como vimos, o skimming, o objetivo desse tipo de leitura é uma leitura bem parcial do texto. Você lê apenas as informações mais salientes para ter uma ideia geral, né? Ao final, você sabe qual é a finalidade do texto, o tema e os principais tópicos que vão ser tratados no texto. Então, você, quando executa o skimming, vai identificar o gênero textual e a finalidade comunicativa do texto. Você fará a leitura de informações não verbais, associando-as à parte escrita do texto. Fará previsões à medida que vai lendo. Fará a leitura de números, símbolos e destaques. Você vai procurar obter uma ideia da organização do conteúdo. Identificou a finalidade e o tema. Como é que o autor organiza a discussão daquele conteúdo ao longo do texto? Se for um texto extenso, você fará isso durante o skimming. Vai acionar os seus conhecimentos prévios sobre o tema. Então, aqui quando você faz o skimming, você aciona várias habilidades de leitura que você possui. Intensive Reading, que é a leitura de todo o texto para atender uma finalidade de estudo ou de trabalho. Então, quando você vai ler, você fazer esse tipo de leitura, lendo todo o texto para estudar, por exemplo, você vai se atentar para as informações não verbais presentes no texto, você fará previsões, você terá que inferir os significados de palavras e expressões desconhecidas, fará a leitura dos símbolos, números, destaques, passagens destacadas que tem no texto. Você vai se atentar para as palavras transparentes, para os cognatos, se apoiar nessas palavras que, em uma quantidade muito grande dos textos de língua inglesa, elas estão presentes e significam a mesma coisa nos dois idiomas. Eles são um elemento facilitador da compreensão. Nos seus conhecimentos prévios sobre o tema
e também, quando for o caso, sobre língua inglesa. Veja também, quando você executa Intensive Reading, você aciona várias dessas habilidades de leitura. O scanning, que é uma varredura que você faz para localizar uma informação específica, você pode atentar-se para os cognatos, quando você corre os olhos pelos textos, cognatos que remetam àquela informação, ou qualquer outra palavra-chave que possa remeter àquela informação quando você busca por uma informação específica. Quando você vai fazer a leitura de um trecho selecionado, você terminou o scanning, localizou a informação, o trecho onde está a informação que você procura, você vai se atentar àquele trecho, àquele recorte do texto e vai lê-lo detalhadamente. Você então vai usar os seus conhecimentos prévios sobre o tema, vai fazer a leitura, se apoiar nas palavras transparentes que tem ali naquele trecho, vai observar, se atentar para as passagens destacadas, símbolos, números, unidades de medida que estejam no trecho que você precisa analisar no seu recorte, né? Fará inferência do significado das palavras e expressões desconhecidas que você encontrar nesse recorte de texto, fará leitura de informações não verbais que estejam nessa passagem. Então veja que quando nós executamos uma dessas estratégias, nós podemos acionar todo o nosso cabedal de habilidades. Nós possuímos outras habilidades de leitura além dessas, então toda a minha bagagem cultural que eu tenho, eu posso acionar para me ajudar a atribuir significado aos textos. Isso é a diferença. As estratégias são tipos de leitura. As habilidades são os conhecimentos que eu aciono para conseguir chegar à compreensão do texto.